O método oculto de Andrew Carnegie para dominar sua mente e mudar sua vida. Poucas pessoas entendem que Andrew Carnegie não construiu seu império apenas com aço, dinheiro ou oportunidades. Ele construiu tudo, antes de qualquer coisa, com domínio mental. Carnegie acreditava que a mente humana é o verdadeiro campo de batalha onde destinos são decididos. Para ele, quem não controla propriamente acaba vivendo segundo os limites impostos pelo mundo, pelas circunstâncias e pelos outros. Carnegie observou isso desde muito jovem. Ele saiu da Escócia pobre, sem educação formal, sem conexões e sem garantias. Mas havia algo que o diferenciava da maioria. Ele não aceitava pensamentos passivos. Ele não aceitava a ideia de que sua origem definiria seu fim. Enquanto muitos ao redor reagiam à vida, Carnegie treinava a mente para comandá-la. Esse é o método oculto que quase ninguém percebe quando olha apenas para seus resultados externos. O primeiro pilar desse método era a vigilância constante dos próprios pensamentos. Carnegie acreditava que pensamentos não são inofensivos. Eles criam decisões, e decisões criam resultados. Ele dizia que a maioria das pessoas perde a vida não por grandes erros, mas por pensamentos automáticos nunca questionados. Medo, dúvida, conformismo e comparação entram na mente sem pedir permissão e passam a governar silenciosamente. Carnegie não permitia isso. Ele observava o que pensava e corrigia rapidamente qualquer ideia que enfraquecesse sua visão. Ele entendia que a mente tende naturalmente à acomodação. Quando algo começa a dar certo, a mente quer relaxar. Quando surge um obstáculo, a mente quer desistir. Carnegie treinou o oposto. Ele condicionou sua mente a permanecer ativa quando tudo ia bem e firme quando tudo parecia difícil. Esse autocontrole mental era o que permitia que ele continuasse crescendo enquanto outros paravam. Outro ponto central do método de Carnegie era a clareza absoluta de direção. Ele dizia que uma mente sem objetivo claro se torna facilmente manipulável. Pessoas sem direção reagem a qualquer estímulo externo. Notícias, crises, opiniões alheias. Carnegie sempre sabia para onde estava indo. Isso não significava rigidez, mas foco. Ele ajustava o caminho, mas nunca perdia o norte. Essa clareza fazia com que decisões se tornassem mais simples e o medo tivesse menos espaço para agir. Carnegie também dominava algo que poucos conseguem. Ele não negociava com a própria mente quando sabia o que precisava ser feito. A maioria das pessoas entra em diálogo interno interminável. Questiona, adia, racionaliza. Carnegie acreditava que esse diálogo excessivo enfraquece a ação. Quando uma decisão estava clara, ele agia. Não esperava motivação. Não esperava segurança total. Ele dizia que ação precede confiança, nunca o contrário. O método oculto de Carnegie também envolvia controle emocional. Ele sabia que emoções não controladas destroem estratégias bem construídas. Medo, raiva, euforia e vaidade distorcem o julgamento. Carnegie treinou-se para não reagir impulsivamente. Ele observava antes de responder. Pensava antes de agir. Essa postura o tornava previsível para si mesmo e imprevisível para os outros. Em negociações, crises e conflitos, isso lhe dava enorme vantagem. Outro aspecto pouco falado era sua disciplina silenciosa. Carnegie não dependia de intensidade momentânea. Ele acreditava em constância. Pequenas ações repetidas diariamente moldam grandes resultados ao longo do tempo. Ele não buscava atalhos mentais. Buscava consistência mental. Isso significa pensar bem todos os dias, decidir bem todos os dias e agir bem todos os dias. A mente treinada se torna um sistema confiável, não um campo de batalha caótico. Carnegie também entendia que o ambiente alimenta ou enfraquece a mente. Por isso, era extremamente seletivo com pessoas, informações e estímulos. Ele evitava conversas inúteis, reclamações constantes e ambientes de negatividade. Ele dizia que a mente absorve mais do que percebe. Quem vive cercado de medo começa a pensar pequeno. Quem vive cercado de visão começa a enxergar possibilidades. Mudar o ambiente era parte essencial do método.
Um dos pontos mais profundos do método de Carnegie era sua relação com o tempo. Ele tratava o tempo como extensão da mente. Não desperdiçava horas com distrações vazias. Ele dizia que onde você coloca seu tempo, você coloca sua vida. Cada escolha diária reforça ou enfraquece quem você está se tornando. Essa consciência fazia com que suas rotinas fossem simples, mas intencionais. Carnegie também tinha domínio sobre o próprio ego. Ele sabia que o ego cresce junto com o sucesso e se torna um inimigo silencioso. Por isso, mesmo no auge, mantinha a postura de aprendiz. Observava, questionava e ajustava. Ele dizia que o dia em que alguém acredita que já sabe o suficiente é o dia em que começa a cair. Humildade, para ele, não era submissão. Era inteligência estratégica. Esse método oculto não era ensinado em livros técnicos ou palestras públicas. Ele era transmitido em conversas, observações e exemplos. Carnegie acreditava que dominar a mente é mais importante do que dominar qualquer mercado. Mercados mudam. Tecnologias mudam. Mas uma mente disciplinada se adapta, aprende e reconstrói quantas vezes for necessário. No fim, Andrew Carnegie não mudou sua vida apenas ficando rico. Ele mudou sua vida porque mudou a forma como pensava, reagia e decidia. Ele transformou a mente em aliada, não em sabotadora. E esse é o verdadeiro método oculto. Dominar a própria mente para que o mundo externo deixe de controlar seu destino. Quem entende isso não depende de sorte, de momentos perfeitos ou de aprovação alheia. Passa a construir com intenção, clareza e constância. E quando a mente muda, a vida inteira muda junto.